Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo gravando essa série que a gente vai iniciar. Então, hoje nós iremos iniciar nossa preparação para a Olimpíada Canguru de Matemática, certo? Então, eu preparei algumas listas com várias questões das provas anteriores dessa Olimpíada. A lista de hoje, como vocês podem ver aqui no título, né, são todas as questões que valem 3 pontos do nível P dos anos 2016 e 2017. Então, como vocês podem ver, essa é a lista 2, mas não se preocupem que em breve eu também irei publicar a resolução das questões da lista 1, ok? Então, espero que vocês gostem, aprendam bastante coisa ao longo dessa jornada que estamos iniciando e deixem seu like se gostarem do vídeo, ok? Eu pretendo gravar mais vídeos, corrigindo outras questões, outras listas também. Ao todo a gente tem mais de 20 listas que eu organizei todas. Então, após assistirem o vídeo, deixem seu comentário se gostaram, o que a gente pode melhorar, deixem alguma sugestão, tá certo? Então, vamos ao trabalho, certo? Vamos lá. Questão 1. Qual letra abaixo não está na palavra lagoa? Então veja, ele dá esse quadro aqui pra gente, e aí ele quer saber qual letra da palavra lagoa não se encontra nesse quadro. Então, certo. Vamos lá. A alternativa A, a gente já pode descartar de cara, porque na palavra lagoa nem a letra B tem. Então, ó, jamais a gente iria marcar a letra A, certo? Então, vejam só. A letra L, se vocês perceberem, ela aparece no quadro, ó. A letra L aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o que a questão quer é qual letra não aparece no quadro. A letra L aparece, então a gente não vai marcar essa alternativa. A letra G, se vocês perceberem, em nenhum momento aqui nesse quadro, se vocês procurarem, a letra G ela está presente. Logo, a gente já pode parar a nossa análise por aqui, pois a gente já encontrou o que a questão ela estava querendo. Como a Olimpíada Canguru é uma prova de tempo, então se vocês encontraram a resposta, se vocês encontraram o que vocês queriam, vocês já podem praticamente marcar e partir para a próxima questão, certo? Então vejam, como a letra G não está aqui, então de cara a gente já sabe que a alternativa C, né? Ela é a alternativa que a gente quer, a alternativa correta. Ou seja, a letra G, ela está presente na palavra lagoa, mas ela não está dentro desse quadro, né? Então vejam, a letra N, a gente não iria marcar ela porque ela aparece aqui no quadro, e a letra O também não, certo? Só para a gente confirmar, tá bom? Então, questão 1, alternativa C. Vamos para a próxima. Quantos pedaços de barbante existem no desenho abaixo? Então, pessoal, essa questão aqui, ela também é muito fácil. Se vocês perceberem, um barbante, estou desenhando aqui um barbante, certo? Ele tem um início e ele tem um fim. Então, nessa questão, basta a gente contar a quantidade de bordas que a gente encontra desses barbantes. Como cada barbante tem 2 pontas, né? Então, a gente vai somar, contar quantas pontas a gente tem ao todo nesse sistemazinho aqui, nesse desenho. E aí a gente divide por 2, tá certo? Já que cada barbante ele tem 2 pontas. Logo, a gente percebe que nesse desenho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Logo, como cada barbante tem 2 pontas, 6 dividido por 2 é igual a 3 barbantes. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Ou seja, nesse desenho, nós temos 3 barbantes, certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 3, né? Miguel desenhou uma casa com palitos de fósforo, como na figura. Aqui a figura, certo? Quantos palitos ele usou?
Pessoal, vejam só. Essa questão aqui, a única coisa que você vai ter que fazer é contar quantos palitos tem no desenho. Então, ó, você pode marcar, como eu vou marcar agora, certo? Os palitos que você já tiver contado, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, Miguel, ele utilizou 15 palitos. Essa também é uma questão muito fácil. Creio eu que não tem como errar ela, basta contar bem direitinho, prestando muita atenção. Então, bora lá. Questão 4. Numa caverna, havia 2 cavalos marinhos, uma estrela do mar e 3 tartarugas. Depois, foquem nessa palavra, certo? Depois, chegaram mais 5 cavalos marinhos, 3 estrelas e 4 tartarugas, tá certo? Quantos animais marinhos estão agora na caverna? Vejam só, pessoal. Essa questão, ela diz que inicialmente a gente tinha, deixa eu colocar aqui, inicialmente, na caverna tinha 2 cavalos marinhos, né? Mais uma estrela do mar, mais 3 tartarugas. Então, ao todo, nessa caverna, inicialmente, tínhamos 6 animais dentro dela, ok? E aí, depois, chegaram mais. Então, vejam, pessoal, além desses 6 animais que tinham inicialmente, chegaram mais essa quantidade de animais que a questão ela vai indicar, né? Então, vamos continuar lendo. Depois, chegaram mais 5 cavalos marinhos, né? Então, eu vou colocar aqui depois. Depois, né? Então, vejam só. Se tinha 6, então a gente coloca o 6 aqui, né? Porque eles já estavam ali. Então, a gente só vai fazer somar nesse valor 6 a quantidade de animais que chegaram depois, certo? Então, depois chegaram mais 5 cavalos marinhos, mais 5, tá bom? 3 estrelas do mar, mais 4 tartarugas, logo mais 4. Somando isso, pessoal, né, ó, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 3, 18. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E, tá certo? Então, essa questão aí também ela é uma questão fácil, não tem tanta dificuldade nela, tá certo? Basta vocês contarem quantos animais tinham inicialmente e depois quantos animais chegaram a mais, tá certo? E aí, outra forma de você fazer seria calcular quantos animais tinham no início e quantos animais tinham no final. Logo, se vocês perceberem, se vocês tivessem contado somente 5 mais 3 mais 4, você iria encontrar 12, certo? Chegaram 12 animais depois. Logo, você pegaria esse número 12 e somaria com 6. 12 mais 6 vai dar 18, então dá no mesmo, tá certo? Então, vamos passar para a próxima questão. Questão 5. A qual ponto do labirinto poderemos chegar se começarmos a andar a partir do ponto O? Então, onde é que se encontra o ponto O nesse desenho? Aqui, ó, certo? Então, se vocês perceberem, o ponto O ele está no centro. Então, a questão quer saber a qual ponto do labirinto poderemos chegar se a gente começar do ponto O. Então, pessoal, uma coisa que eu indico vocês fazerem nessa questão, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pintar no desenho aonde essa pessoa ela pode passar, entendeu? Então, ó, essa pessoa ela pode passar por aqui, né? Ela pode passar por aqui também. Ela pode voltar por aqui. Aonde tiver portas abertas, essa
pessoa ela pode passar, tá certo? Então, ó, ela pode vir por aqui, e aí ela entra nessa porta. Ao entrar nessa porta, se vocês perceberem, ela vai vir diretamente ao encontro da C. Então, ó, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C, né? Vou marcar aqui. Então, o ponto que a gente chega desse labirinto, se a gente começar a andar pela bola O, é o ponto C, tá certo, pessoal? Vocês poderiam também fazer umas setinhas indicando por onde a pessoa ela passou, tá certo? Então, é uma questão bem simples também, não tem tanta dificuldade nela, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 6. Vieram 10 amigos para a festa de Joaquim, dos quais 6 eram meninas. Quantos meninos havia na festa? Pessoal, vejam só. Ao todo, ele quer saber quantos meninos havia na festa, beleza? Se vieram 10 amigos e 6 eram meninas, então 4 eram meninos, tá certo, gente? Então vejam só, se 6 eram meninas e tinha 10 amigos, 10 menos 6 é igual a 4. Logo, a gente sabe que 4 desses 10 amigos que vieram eram meninos. Porém, ele quer saber quantos meninos havia na festa. Então, vocês não podem marcar a letra A de imediato, porque se vocês marcarem a letra A de imediato, vocês vão estar esquecendo que Joaquim, ele também faz parte da festa. E Joaquim, né, ele também faz parte dos meninos. Então, a resposta correta seria 4 mais 1, né? 4 meninos que são amigos de Joaquim e o próprio Joaquim. Logo, a resposta correta dessa questão é a alternativa B, né? 5. Até uma questãozinha bem fácil também, não é difícil de resolver ela, tá? Então, eu vou pegar a próxima parte da nossa lista. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão 7, eu vou pular ela, tá bom? Eu vou deixar ela por uma das últimas, que eu queria comentar algo interessante nela. Então, vamos passar para questão 8, certo? Então, bora lá. Qual dos blocos a seguir foi montado com 10 cubos? Então, vejam, pessoal, essa questão aqui é a famosa questão que a gente vai analisar alternativa por alternativa, certo? Então, ó, vejam só. Quando a gente encontrar a alternativa correta, a gente já pode parar, beleza? Por exemplo, vamos supor que a gente esteja contando a quantidade de blocos da alternativa B e a gente encontre 10 cubos. Se é o que a gente quer, então a gente já encontrou o que a gente estava procurando. Logo, a gente já pode marcar a letra B sem ter que analisar essas outras, tá certo? Porque, veja, se tem 5 alternativas, uma é a correta. Se você encontrou a correta, então não há necessidade de você procurar saber qual o valor das outras. Então, ó, vamos lá. Vamos analisar primeiro essa letra A. Então, do lado de fora, né, que a gente consegue ver externamente, essa letra A ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, 8 cubos que a gente consegue ver, né, no exterior. Porém, se vocês perceberem, esses 2 cubos aqui, ó, eles têm 2 cubos embaixo deles, tá certo? Eles não estariam flutuando. Então, se aqui fora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais os 2 que estão dentro, vai somar 10. Logo, a gente já encontrou a alternativa que a gente queria, certo, pessoal? Se vocês fossem verificar as outras alternativas, vocês iam perder tempo. E perder tempo é algo que a gente não quer na prova da Canguru, certo? Então, caso a letra A não fosse a verdadeira, você teria que fazer a mesma lógica nessas outras questões, tá certo? Vejam só, mesmo que vocês não vejam que existe uma peça embaixo dessa torrezinha aqui, essa peça existe, porque essas duas aqui estão se apoiando nela. Então, tenham muito cuidado nisso, tá certo? Então, vamos passar para a questão 9, certo? Quem pescou o peixe? Então, ó, vejam só. Aqui ele dá esse sistema pra gente, ó. E aí, pessoal, para saber quem pescou o peixe,
a gente começa a verificar a partir do peixe. É o mais óbvio a se fazer, beleza? Então vejam só. Você vai pegar seu lápis e vai fazer o caminhozinho que a vara da pesca, né? A linha ela tá percorrendo. Então, ó, tá vendo aqui? Façam com muito cuidado, prestem muita atenção, tá certo? Então, ó, fazendo isso aqui bem direitinho, eu vou chegar no décio, tá certo, pessoal? Não sei se vocês estão vendo essa parte escura. Então, se vocês sabem que o peixe ele foi fiscado por alguma linha, basta vocês começarem a verificar a partir do peixe, porque aí vocês vão encontrar quem é o pescador, tá certo? Quem está pescando. Logo a gente encontrou que foi o décio. Logo a alternativa correta dessa questão é a letra D, tá bom, pessoal? Não tem tanta coisa de dificuldade nessa questão não, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, questão 10. Vemos na figura estrelas de 5 pontas, estrelas de 6 pontas e estrelas de 7 pontas. Quantas estrelas de 5 pontas há nessa figura? Então vejam, pessoal, nessa questão também não há nada de complicado, tá certo? Resumindo a questão, ele está dizendo que tem nessa figura aqui estrelas com 5 pontas, por exemplo, essa aqui, estrela com 6 pontas, por exemplo, essa, e estrelas com 7 pontas, exemplo, essa aqui. Então, o que ele quer é que você encontre, calcule quantas estrelas nessa imagenzinha aqui tem 5 pontas. Então, veja, eu vou marcar um pontinho nas estrelas que tem 5 pontas, né? Ó, essa aqui tem 5 pontas, então eu vou marcar um pontinho. Essa aqui, ó, de baixo, ela também tem 5 pontas. Essa aqui, ela tem 6, então eu não marco. Essas três aqui, pessoal, se vocês perceberem, elas basicamente têm o mesmo formato, né? E todas elas têm 6, então eu não marco. Essa aqui tem 7, então eu não marco. Essas duas aqui, elas têm 5 pontas, então eu marco. Então, ao todo, nessa figura, nós temos 4 estrelinhas de 5 pontas. Então, a alternativa correta aí é a letra C, certo? Vamos para a próxima questão. Quantos blocos iguais a este faltam para completar o iglu? Então, vejam só, pessoal. Vamos observar aqui o iglu bem direitinho, tá? Se vocês perceberem, a forma como ele construiu esse iglu, aqui na metade, ó, vejam só, observem bem. Aqui na metade, sempre tem 2 conectados e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai meio que desenhar nesse buraco aqui, né? O formato dos iglus seguindo essa mesma lógica, ó. Então, eu sei que esse iglu aqui ele vai até a metade desse outro. E sei que esse iglu que eu estou desenhando aqui também vai. Logo eu fecho aqui, né? Encontro mais um. Esse iglu aqui, esse bloco, né? Iglu não. Ele vai até a metade desse outro bloco. E aí a gente fecha aqui. E pronto. Achou. Essa questão ela é bem simples. Basta vocês seguirem essa lógica. Tá certo? Vocês têm que construir da mesma forma como o resto do iglu ele foi construído. Tá certo? Então, ó, basta contar no final. A gente desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 iglus. A gente encontrou 6 iglus. Logo, a alternativa correta dessa questão, letra A, tá? 6. Próxima questão, 12. Então, essa questão eu tinha dado uma lida nela. Ela também é bem fácil, não tem tanta coisa difícil nela. Então, bora lá. A torta de cereja ao lado foi dividida entre várias crianças. Cada criança, né, ela recebeu um pedaço com 3 cerejas. Quantas crianças receberam um pedaço? Então, ó, pessoal, eu marquei essa partezinha aqui de cada criança, porque veja, se cada criança recebeu um pedaço com 3 cerejas, então todas as crianças que tinham ali receberam um pedaço com 3 cerejas, tá certo? Vejam, imagine que tem 3 crianças na festa. Logo, se a questão diz cada criança que tem nessa festa recebeu um pedaço, então eu vou dar
um pedaço a cada criança, ou seja, no final eu vou ter dado a todas as crianças, tá certo? Então, cada criança recebeu um pedaço com 3 cerejas. Quantas crianças receberam um pedaço? Então, se vocês perceberem, essa questão, ela meio que... a resposta já está um pouquinho na cara, né? Não tem tanto o que fazer. Se vocês perceberem, ó, as cerejas, elas estão agrupadas em grupo de 3. Logo, se vocês quiserem ser rápidos, basta fazer isso aqui, ó, né? Eles não disseram que os pedaços tinham que ser iguais, eles só disseram que os pedaços, eles tinham 3 cerejas. Então, a gente já fez o que eles queriam. Então, a gente encontrou 4 pedaços. Então, se cada criança recebeu um pedaço com 3 cerejas, se a gente conseguiu tirar 4 pedaços, então 4 crianças receberam um pedaço, tá certo? Então, alternativa correta, letra B, 4, beleza? Vamos para a próxima questão. Escolha 4 entre os números 1, 3, 4, 5 e 7 e escreva cada um deles nos quadradinhos da figura ao lado, de forma que a igualdade das somas seja verdadeira. Qual dos números a seguir, desses aqui, tá, não será usado? Então, vejam só. O que significa organizar esses números aqui de forma que a igualdade seja verdadeira? Vamos supor que eu pegue aqui os valores aleatoriamente e encaixe nesses quadradinhos aqui o número 1, aqui o 3, aqui eu vou colocar o 5 e aqui eu vou colocar o 7, beleza? Então vejam só, 1 mais 3 é igual a 4, tá? Então eu vou colocar aqui 4, igual, né? 5 mais 7 é igual a 12. Logo, a gente não pode, de jeito nenhum, encaixar esses números nos quadradinhos seguindo essa forma que eu coloquei aqui, porque a gente estaria afirmando que 4 é igual a 12. Então, a igualdade ela não é verdadeira. Isso é falso, gente. 4 não é igual a 12. Logo, o que ele quer é que você encaixe os números aqui de modo que você encontre um número igual ao outro, tá certo? Então, vejam só. Se vocês perceberem, a gente tem aqui 4 números ímpares, né? Eu vou colocar a letrinha aí em cima dos números ímpares, tá certo? E a gente tem um número par, ok? Então, para fazer essa questão, tem várias formas, eu consegui fazer as várias formas, mas eu vou fazer essa questão aqui seguindo esse raciocínio um pouco de paridade, tá certo? Então, vejam só, percebam que se eu colocar o 4 em alguma dessas, do lado de alguma dessa equação, né? A gente vai ficar com a soma de um número par mais um número ímpar, né? Porque só vai sobrar um número ímpar, mais a soma de 2 números ímpares. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor que eu coloque o número par nesse ladozinho aqui da igualdade, né? Como só restou números ímpares, então esse número par ele vai ser somado com um número ímpar. E o outro lado da equação, ela vai ter que ser formado pela soma de 2 números ímpares. Beleza, pessoal? Então, vejam só. Se a gente fizer isso, se a gente colocar o número par em alguma desses quadradinhos aqui, a gente vai estar afirmando que um número par mais um número ímpar é igual a um número ímpar mais um número ímpar. Isso está errado. Beleza, pessoal? Vejam só observando a igualdade, vocês já percebem que isso aqui é diferente disso. Por quê? Porque nesse lado da igualdade, a gente tem 2 números ímpares, e aqui a gente tem um número par e somente um número ímpar, tá? Então, tá errado. Logo, gente, vocês não precisam nem calcular isso aqui, tá certo? Basta vocês perceberem que se vocês colocarem o número 4 aqui em um desses lados da equação, não importa qual, você vai estar afirmando que um número par mais um número ímpar é igual a um número ímpar mais um número ímpar. E vejam só, um número par mais um número ímpar, né? A paridade ela nos ensina que isso aqui resulta um número ímpar. E um número ímpar mais um número ímpar, isso aqui resulta um número par. Ou seja, você estaria dizendo que o número ímpar é igual a um número par, o que está errado, certo? Considerando esses números aqui. Então, vejam só. De cara, a gente já sabe que a gente vai ter que colocar aqui um número ímpar
e aqui também um número ímpar. E nesse outro lado da equação, do mesmo jeito, tá bom, gente? Então, vejam só, não precisa nem calcular qual vai ser os números, porque um número ímpar mais um número ímpar vai dar um número par, um número ímpar mais outro número ímpar vai dar um número par também. Logo, o número que eu não vou poder usar vai ser o 4, pois ele é o único par, né? Então, como a gente já percebeu aqui, não vai dar certo. Se vocês quiserem encontrar essa soma, vocês poderiam fazer o seguinte, ó. 1 mais 7 é igual a 8. Então, ó, poderia ser assim a soma. E 3 mais 5 igual a 8. Os números que eu usei aqui foram esses. Então, o que sobrou foi o 4. Então, a alternativa que a gente tem que marcar aqui é a letra C, 4. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui a próxima folha, né? Pra gente quase concluir nossa revisãozinha, né? Nossa correção. Então, só faltam mais duas. Então, bora lá. A figura ao lado direito representa um colar feito com 2 contas brancas e 2 pretas. Qual das figuras abaixo representa o mesmo colar? Então, pessoal, vejam só. Percebam que ele meio que pegou o colar e deu... tipo, juntou, né? Então, vejam só. A dica que eu dou a vocês é escolherem uma peça, tá certo? E aí vocês escolhem uma direção e vocês contornam, tá certo? Ao contornar, vocês vão perceber ou vão encontrar qual é a lógica que esse colar ele está organizado, né? Então vamos supor que eu vou começar a partir da cor preta, certo? Então vejam só, seguindo por aqui, né? Ele começa com uma preta e aí depois da preta eu encontro uma branca. Depois dessa branca, ó, ele enrola aqui, encontra a preta e subindo encontra a branca. Logo, a gente vai observar nessas alternativas o colar que está organizado seguindo essa lógicazinha aqui, ó. Preto, branco, ou seja, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, ou uma branca, uma preta, uma branca, uma preta, certo? Então, vejam só, se vocês observarem, só pelo olhômetro, já dá para perceber que a alternativa correta é a letra E, né? Porque ela segue o padrão que a gente encontrou, uma branca, uma preta, uma branca, uma preta. Essas outras, elas não seguem o nosso padrão, ó. Essa aqui tem uma preta e 2 brancas e depois vem uma preta. Tá errado, não segue o nosso padrão. Essa aqui é a mesma coisa dessa, né? O que ele fez foi só pegar essa peça e mandar pra cá. Aí ficou assim. Essa aqui também é a mesma coisa dessa aqui, desse colar. A única coisa que ele fez foi pegar essa peça e mandar pro outro lado, ó. Certo? E essa aqui também é a mesma coisa dessa. A única coisa que ele fez foi pegar essa peça e mandar aqui para o outro lado e ficou assim. Então, o colar que a gente tem diferente é esse aqui, que é a resposta correta. Tá certo? Questão 15. Helena quer decorar sua borboleta usando os adesivos abaixo. Então, ó, tem esses adesivozinhos aqui. E qual borboleta a seguir ela poderá obter? Então, vejam só. A questão quer saber qual borboleta ela poderá obter, tá certo? Então, ela conseguiu, né? Ela vai conseguir obter alguma borboleta. Então, o que a gente tem que procurar aqui é a borboleta correta, né? Então, vamos analisar essa alternativa A. Se vocês perceberem, nessa alternativa A, ela está usando as 2 bolas rosas que são do tamanho grande, né? Está usando também as 2 bolas azuis que também são do mesmo tamanho e está usando esse adesivozinho preto, ó, né? Então, a gente já poderia dizer que essa alternativa aqui é a correta. Mas vamos avaliar as outras, né? Só para verificar. Vejam só, essa alternativa aqui é incorreta, primeiro porque não tem esse adesivozinho aqui do pontinho preto, certo? E porque essas bolinhas, essas circunferências rosas, elas são de um tamanho diferente dessas, então a gente desconsidera, tá? Falso. Essa aqui também, beleza? Se vocês perceberem, essas bolinhas, elas são de um tamanho diferente e não existe
nenhum adesivo aqui que ela tem que seja de um pontinho preto um pouquinho mais grande, né? Então falso também. Essa alternativa não existe esses pontinhos azuis pequenos, então a gente já descarta. E essa alternativa aqui, a letra E, não existe esses pontinhos pequenininhos azuis, nem esses pontinhos pequenininhos pretos. Então a gente já descarta. Logo, de fato, a borboleta que ela conseguiu fazer foi a borboleta da alternativa A. Então a gente marca essa alternativa aí. Então, gente, a gente quase concluiu porque eu deixei a questão 7, né, por último. Então bora lá. Numa rua, as casas recebem os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, qual é a lógica que essas ruas estão seguindo, né? A primeira é 1, depois é o 2, 3, 4, 5, né? A sequência dos números naturais, beleza? Então, vejam só. Mateus entregou folhetos sobre reciclagem de lixo a todas as casas numeradas de 25 a 57. Então, veja só. Eu vou só dar uma escritazinha aqui, né? Ele entregou folhetos de reciclagem de lixo da casa 25 até a casa 57. Tá ok? Então, pronto. Vejam só. Muitos, quando vão fazer esse cálculo aqui, entendem que deve fazer uma subtração. E, de fato, muitos dos meus alunos, eles, quando foram resolver isso, eles fizeram 57 menos 25, né? E encontraram 32. Porém, vejam só. Quando a gente faz 57 menos 25, a gente não está considerando o 57, beleza? A gente não está considerando que está contando com o 57. Ou com o 25, beleza? Então, vejam só, pessoal. Nesse tipo de questão, vocês podem fazer a subtração, devem fazer a subtração, mas no final devem pegar o resultado que encontrou e somar 1 nesse resultado. Pois quando vocês somam 1, vocês estão incluindo o valor que na subtração vocês esqueceram, tá certo? De incluir, tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão é a 33, tá bom? Então, vou só fazer um exemplozinho aqui, bem rapidinho, para que vocês entendam como fazer cálculos desse modelo, tá bom? Vamos supor que eu escrevi aqui os números de 1 a 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí, 8, 9 e 10. E aí, vamos supor que esse garoto, ele entregou os papéis do 3 ao 10, tá certo? Então, ele entregou os papéis do 3 ao 10. Se a gente contar um por um, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se ele entregou do 3 ao 10, então ele entregou para 8 casas, né? Porém, se vocês fizerem 10 menos 3, vocês vão encontrar o valor 7. Vocês se perguntam, oxi, como assim, né? Por que deu 7? É justamente aquilo que eu estava explicando a vocês. Quando vocês fazem 10 menos 3, ele está desconsiderando que vocês estão incluindo um número. Então, é necessário que vocês sempre somem 1 para que dê o resultado correto, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa correção de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou tentar publicar a correção da próxima lista, no caso a lista 3, e depois, quando eu ter tempo, eu vou publicar a correção também da lista 1. Eu vou ficar devendo essa a vocês. Então, deixem seu like aí no vídeo, comentem o que acharam, se gostaram, deem sugestões, tá certo? Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto.